Mas eu lembro que a gente conversou com você 2 anos atrás e, pô, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, a gente tava na esperança de ele fazer alguma coisa em relação às armas, né? Ele tinha sido eleito já ou tava pra ser eleito? Eu não lembro agora. Eu acho que não. Acho que ele tava pra ser eleito. Tava pra ser. Ele tava pra ser. Tava pra E ser. a gente... Que a gente ainda falou do Kim. É. A gente falou dessa galerinha da nova política que tava chegando. Mas a gente meio que sabia que ele ia ser eleito, né? Sim, já era, porra. Já era. Só se uma catástrofe. Era em fevereiro de 2019, então provavelmente ele já tava eleito. Ah, já tava eleito? Já tava eleito, Então porque já as tava eleições eleito. foi 18... eu abri aqui pra É conferir. isso mesmo. Então tá certo. Então tinha acabado de ser eleito. Tá certo, é isso aí mesmo. E eu lembro que você perguntou, eu lembro que eu perguntei, na verdade, pra você sobre as expectativas de passar leis, das mudanças. E aí, como que foi? 2 anos depois? Cara, isso que é legal, né? Porque assim, há uns 15 dias atrás eu reassisti o meu programa, né? E... Cara, eu não sei se eu fico feliz por acertar ou fico Triste por ter acertado, né? deprimido por ter acertado, né? Então quem for lá assistir o programa de 2 anos atrás vai ver que foi exatamente aquilo, né? Então assim, eu falo, né, no programa, eu falo assim, ó, tudo bem, a gente tem boas expectativas, mas essa luta é muito dura, é muito difícil, há uma contaminação, há um preconceito muito grande ainda, né? A pessoa, mesmo com boas intenções, quem estava chegando agora na política, ela tem que se adequar, né? Ela tem que entrar no sistema, não tem como escapar disso. Né? A gente falou bastante sobre isso, assim, do pessoal que estava sendo eleito pela primeira vez. Entendi. Se eles iam conseguir realmente... Isso, pode né? crer. Se não iam virar políticos. Exato. Né? E vira, é inevitável isso. Né? Aliás, foi por isso que eu sempre me mantive longe da política eleitoral. Né? Política a gente faz, todo mundo faz política. Claro. Né? Agora, tu tem a ser tua agenda eleito, e tu quer... Exatamente. Agora, ser eleito é completamente diferente. Né? Eu sempre me mantive distante disso, nunca caí nessa tentação maldita. Já né, deve ter te procurado, né? Sim. Pô, 2018, cara. 2018, a gente estava no auge, o Bolsonaro estourado, né? Se eu tivesse saído candidato, pô, sei lá, eu mudava o meu nome, Benê da Bala Bolsonaro, pronto, 1 milhão de votos, entendeu? Verdade. Teve uma galera que foi eleita assim, né? Sim, na sombra do cara. Muito, né? só fazendo arminha com a mão. Total. E depois mudou a arminha, virou assim, coisa assim. Aqui a pauta de vocês, ó. Infelizmente, política. Então cara. não avançou muita coisa. Você Não, diria? muito pouco. Assim, O que avançou? a gente teve algumas boas mudanças, né? Uma das principais foi a questão dos calibres, que a gente tinha muitas restrições, né? Então, por exemplo, né, pessoal aí que não conhece o assunto, não conhece calibre, a gente podia ter o cidadão, o civil, né? Eu, vocês e tal. A gente podia ter no máximo, né, para revólver o calibre 38 e para pistola o calibre 380. Em especial o 380 é um calibre anêmico, né? É o mínimo que a gente consegue aceitar para você usar como arma de defesa, né? Enquanto Tem isso, pouco poder de parada, né? poder de parada não existe. A gente pode até... Ah, é? É. Porra, que o nego no quartel falava isso direto. Direto. Nenhuma Magnum? Não existe poder. Poder de parada é um mito. Entendi. Pelo seguinte, né? O poder de parada, ele vai muito na linha da transferência de energia, né? O impacto do tiro. É. O tiro não tem impacto. Né? Ele não tem impacto. O impacto dele, né? Não existe transferência de energia, né? Quem conhece física sabe que energia se transforma, né? Ela não se transfere. Né? Então você imagina o seguinte, um projétil de 357 Magnum, que pesa 10,4 gramas, 2 saquinhos de sal de fruta, né? Ou seja, não é nada. Né? Qual a energia que ele precisaria para tirar um corpo de 85 quilos, jogar esse corpo para trás? Não existe, cara. É a mesma coisa você sair correndo, bater sua cabeça num cargueiro para ver se ele balança. Não vai balançar. Né? Então, o que define um bom calibre para você usar para defesa é um tripé, na realidade. Né? Primeiro, é o local que o projétil atinge. Né? Segundo, né, a penetração desse projétil, o quanto ele entra no corpo. Né? E terceiro, o diâmetro desse projétil, que é para ter destruição de tecido. Né? E o 380, ele é um projétil muito leve, uma munição baixa. Então, a tendência dele é penetrar pouco. Entendi. Então ele fica ali, isso. Quase não machuca de verdade. Se o cara for muito gordão, fica preso na barriga. Se for muito gordo, se musculatura muito espessa, roupa muito pesada, né? Tudo isso vai atrapalhar. Disparos indiretos, através de uma janela de carro, através de uma porta de casa, né? Se for necessário. E aí, o que acontecia? Né? A gente tinha essas restrições,
E os bons calibres de defesa, que são utilizados no mundo inteiro, eram restritos a policiais, militares, que é o 9mm, o 40, o 45, o 357, né? E aí se liberou esses calibres. Né? Então Entendi. hoje qualquer cidadão pode ter um 9mm, uma pistola 9mm, pode ter uma 45, pode ter uma 40, pode ter um 357. Isso é ótimo. Por quê? Porque não é um calibre que mata mais, como algumas pessoas gostam de imaginar. Né? É um calibre mais efetivo para você tirar um agressor de combate. Porque assim, se eu tiver que usar minha arma, né, é porque minha vida depende disso. Né? Se minha vida depende disso, quanto mais rápido esse agressor cessar a agressão dele, parar a agressão dele, mais chance eu tenho de sobreviver. Então esses calibres mais efetivos são necessários. Isso foi uma mudança muito boa mesmo. Né? E tivemos algumas outras, né? Como por exemplo a questão da efetiva necessidade. Uma forma meio macarrônica, mas o que é efetiva necessidade? Efetiva necessidade é o seguinte: quando você vai lá comprar uma arma, então as regras continuam as mesmas, né? Você tem que ter no mínimo 25 anos, não pode estar sofrendo nenhum tipo de processo criminal, não pode ter nenhum tipo de passagem na polícia, etc. Você tem que fazer um teste prático de tiro para comprovar que você sabe usar essa arma minimamente. Você tem que ter um teste psicológico, né, para comprovar que você, né, tem capacidade psicológica para ter Até uma aí tudo arma. bem pra você? Até aí, em termos, pelo seguinte, né? Então, assim, esse tipo de restrição, ela passa muito um ar de responsabilidade, né? Mas na prática, a gente vê que ela tem muito pouco peso. Então, por exemplo, o teste psicológico. O teste psicológico, ele vale para aquele momento. Ele atesta que naquele momento você está apto. Talvez na próxima semana você não esteja. Talvez um dia depois você teve um surto. Se o cara for um psicopata, ele não pega. Entendeu? Então é muito mais para dar uma tranquilidade do que para ser efetivo. Né? Tanto é que até 2003 não tinha nada disso. Né? Mas tudo bem, mas vamos imaginar que ficou por isso mesmo, pelo menos você consegue. Né? São barreiras que você consegue vencer, vai sair mais caro, exclui muita gente mais pobre. Isso é um problema da nossa legislação muito grave, né? Porque assim, os mais pobres e que normalmente têm menos acesso à segurança pública, né, são os que não vão conseguir comprar uma arma legalizada. Sim. O imposto está muito alto. O imposto é mais de 75%. Entendi. Caralho. É muito louco. Assim. É proibitivo. É mais que cerveja, é mais que cigarro, é mais que tudo. Né? É proibitivo. E esse tipo de proibição, ela é muito cruel, né? Porque assim, você exclui pelo poder aquisitivo da pessoa. Sim. Não pela índole da pessoa. Não pela capacidade, não pelo bom uso. E você né? incentiva o mercado negro também. Claro, lógico. Né? Pô, então se você é pobre, o cara é pobre, então é melhor ele não ter arma, porque pobre comete crime. É um elitismo, é uma lei com uma carregada de elitismo. Sim, né? é elitista. Totalmente. E aí, depois de tudo isso vencido, você ainda tinha que apresentar lá uma declaração de efetiva necessidade. Ou seja, você tinha que escrever lá para o delegado da Polícia Federal por que você tinha que ter uma arma na sua casa. Só que isso é extremamente subjetivo. Você concorda? Não tem categorias. Não Você tem nada. meio que escreve lá e... Você escreve e fala assim, poxa... Tomara que o delegado curta. É isso aí, né? Pô, tá tendo muito assalto no meu bairro. Eu vi uma negativa, né? Onde a pessoa colocou essa justificativa. Falou, já tive 3 casas já foram roubadas na minha rua e a gente tá com medo e eu quero ter uma arma para me defender. E a negativa do delegado negou, falou assim, não, negado, pedido, porque vão roubar sua arma. Ué? Caralho. Aí caralho. Sério? Isso. Olha que loucura. Você entendeu? O que era a justificativa mais plausível do mundo, né? De, porra, eu vou ser assaltado, né? Virou contra ele. Não, você não pode ter uma arma porque você vai ser assaltado. Mas se eu não fosse assaltado, eu não precisava ter arma. Óbvio. Né? Olha que loucura. Esse é um pouquinho E é o engraçado. entendimento da justiça que o bandido, ele é muito superior ao cidadão. Tipo, Sim, ele nasce sabendo usar uma arma. É impressionante. não, ele entra na casa com um time tático, apoio. Sim, só ele é bom, entendeu? Ele aparece no meio da sala, né? Uf, aparece. Poderes mágicos. Poderes mágicos. Ele aparece no quarto, vai ser sempre surpreendido. Né? Essa maluquice toda, que aliás é uma coisa que eu trato bastante no meu curso de defesa residencial, né? Eu tenho, depois que eu tive no
no podcast, lá no Flow em Curitiba, né? Eu criei um curso só para isso, né? Porque assim, eu via... isso é uma coisa muito alarmante, assim. Se você fizer uma pesquisa, né? E perguntar para as pessoas assim, pô, você se sente seguro dentro da sua casa? 90% vai dizer que não. Cara, isso é muito assustador, né? Você viver num país onde, porra, 90% das pessoas não se sente segura dentro da própria casa. Cara, isso não pode acontecer.